maravilhoso, né? Que graça de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Queria falar algo com vocês hoje, irmãos, sobre o que devemos ser diante de Deus. Qual a posição que devemos tomar diante de Deus? Eu estou olhando para aqui porque eu estou pedindo para o irmão colocar para mim lá uma imagem. Enquanto ele coloca, eu queria ler com você um texto bíblico. Está lá em João capítulo 15. Amém. João 15, a partir do versículo número 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós aborreceu a mim. Amém, irmãos? Se puder abaixar um pouquinho, está muito alto o retorno. Aleluia.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, essa é a tua palavra, Deus, que traz vida para nós, que nos restaura, que nos muda, que nos cura, que nos abençoa. Senhor, faz isso hoje, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Deus, que possamos sair daqui hoje, ó Deus, curados pelo Senhor, transformados, ó Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? O microfone está tão alto aqui, está parecendo um trovão aqui no meu ouvido. Aqui. Aí você fala, você vai ficando surdo aqui em cima. Bem, mas agora está bom, viu, irmãos? Está ótimo. Glória a Deus. O Senhor diz, irmãos, que Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Somente através dele é que temos vida e a temos com abundância. Amém? Deixa a vir aí, irmãos. Pedi para ele colocar aquela foto lá. Jesus, irmãos, ele é a videira verdadeira. Né? Ele fala que nós temos que estar em Jesus. Eu e você temos que estar em Jesus, para que haja fruto em nós. Jesus é a videira, somente através dele é que temos vida e temos em abundância. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso ou acha que isso é só uma palavra que alguém colocou na Bíblia? Alguém escreveu um dia? Isso não faz parte do seu cotidiano. Queria falar algo para você. Estava pesquisando sobre árvore na Bíblia e 185 vezes o Senhor fala sobre árvore. Né? E uma delas é essa, que fala da videira. O Senhor é a videira verdadeira. Por que ele fala videira verdadeira, irmãos? Porque há videiras falsas, que não vai trazer vida para você, que não vai trazer mudança para você, não vai trazer transformação para você. Mas Jesus afirma para você: eu sou a videira verdadeira. Amém, irmãos? Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira. Se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos na videira, nós teremos vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Jesus, no versículo 2, diz: toda vara em mim que não dá fruto, corta, e a que dá, limpa ou poda, para que dê mais fruto. Das duas formas, irmãos, há um corte na tua vida. Aquela que não dá fruto, aquela parte seca, o Senhor fala: corta e lança fora. Corta e joga fora. Mas ele fala também aqui: aquele que dá fruto, aquele que trabalha para o Senhor, aquele que ministra, que toma conta de uma célula, que trabalha no diaconato, que dá aula para as crianças, que evangeliza, que prega a palavra de Deus para alguém. Todo aquele que dá fruto também recebe um corte. Amém, irmãos? Qual a diferença entre cortar ou tirar ou podar
e limpar. Quando olhamos para uma árvore seca ou um galho seco, logo falamos: olha, esta está morta, vamos pegar para a lenha. Não é assim, irmãos, que nós agimos? Você olha para aquela árvore e fala: tem que cortar a metade daquela árvore. Cortar, o galho está seco. Pois é, bem isso que o Senhor está falando. É dessa forma que o Senhor está falando com a gente aqui hoje. Galho seco, sem vida, muitas vezes está atrapalhando o broto de um novo galho. O Senhor pede para arrancar e jogar fora, no fogo. Quantas vezes, irmãos, eu e você, nossa vida se encontra dessa forma aqui, ó, como um galho seco. Às vezes você está aqui na igreja, você vem aos cultos, você vai na célula, mas você é um galho seco, que não tem vida, que está morto espiritualmente. E aí tem um chavão, que alguém pergunta para você: irmão, como é que você está? Você vai falar assim: eu estou jóia, irmão, eu estou bem, graças a Deus. Como é que você está bem, irmãos? Se você está como se fosse um galho seco, que não tem vida, que está morto, que não tem folha, que não dá frutos. Como que pode uma pessoa dessa estar bem? Às vezes, irmãos, achamos que só o fato de vir no culto, o fato de você ir na célula, você acha que já está bom, já é o suficiente. Mas a palavra do Senhor diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Amém? Nós conhecemos a árvore, irmão, pelos frutos que ela dá. Galho que dá fruto é podado, limpo, para que dê mais fruto. Para que nós somos leigos, irmãos, em cuidar de plantas. Poda seja algo estranho para você e para mim. Talvez poda para você e cortar, talvez signifique a mesma coisa. Talvez se alguém falar para você podar uma árvore, um galho, ou cortar um galho, você vai lá e vai fazer a mesma coisa. Você vai agir da mesma forma. Quando o Senhor, irmãos, pede para cortar o galho seco, arrancar o galho seco, é porque aquele galho, irmãos, está atrapalhando a árvore. Ele está atrapalhando a vida da árvore, da videira. Mas você vai falar para mim: então o Senhor é ruim? Não. Somos nós que não se posicionamos. É eu e você que não se posiciona como o galho verdadeiro, enxertado na árvore, irmãos. Não tem como, irmãos, uma árvore... Mudou a árvore aqui, né, irmãos? Mudou a árvore, amém. Não tem como uma árvore que puxa nutrientes da terra e ter um galho que é verde e outro galho que é seco. O que eu quero explicar para você nessa noite, irmãos? Não adianta você estar aqui, irmãos, e ser um galho seco. Deus te chama para ser um galho frutífero. O Senhor te chama para frutificar, para trazer vidas para a igreja, para dar um bom testemunho, para ser uma pessoa de oração, uma pessoa que busca o Senhor.
Não um galho seco, mas um galho que tem folhas, um galho que tem frutos. Amém? Parece meio complicado, né, irmão? Mas você vai entender, fica tranquilo, viu? Amém? Glória a Deus. Pode mudar agora, irmão. Coloca aquela árvore lá. Muitos irmãos de nós estamos como essa árvore aqui, ó, seco. Se você for lá com um facão, lá, com uma faca, e bater no tronco da árvore, não vai sair uma gota de água, porque estamos secos, mortos espiritualmente. O Senhor, irmãos, está nos alertando essa noite para que a gente não viva uma vida de sequidão, uma vida morta, que não consegue orar, que não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer um jejum, não consegue responder a um chamado de Deus. Parece que é uma obrigação para a pessoa vir aos cultos, é uma obrigação para a pessoa vir nas células. E quando alguém alerta a vida dessa pessoa, a pessoa fica brava, fica triste, quer abandonar tudo. Jesus fala, irmão, que Ele é a videira verdadeira. Nós somos o galho. Nós temos que estar enxertados na videira. Amém? A poda existe para a nossa cura. Será que o galho que está quebrado, folhas amareladas, com pragas, ele deseja isso na vida dele? Lógico que não. Será que a árvore, irmãos, seca, será que ela deseja isso? Será que essa árvore foi criada para ser seca desse jeito? Morta, sem sombra? Nem as aves pousam numa árvore dessa, irmãos. Nem um animal deita debaixo de uma árvore dessa. Porque ela não tem nada para dar para ninguém. Deus não te chama para ser uma árvore, um galho seco, uma pessoa que não dá fruto, que não consegue falar de Deus, irmãos, que não tem um bom testemunho, que as pessoas olham para você e você nem parece que é crente. Até quando eu vou me comportar como essa árvore seca, morta, a quem eu estou enganando? Irmãos, eu estou enganando a eu mesmo. Quando eu me comporto como uma árvore dessa, seca, morta, que o Senhor pede para arrancar o galho seco, que não dá fruto, e jogar fora, jogar no fogo, para queimar. Assim acontece comigo e com você. Você perde desemprego, enfermidade, problemas no casamento, e por aí afora vai. Muitas vezes, irmãos, acontece algo na minha vida, eu perco algo, um emprego, um parente.
Senhor, irmãos, Ele está te podando. O Senhor está aparando os seus galhos. Está aparando os meus galhos. Porém, muitas vezes estamos bem em todas as áreas. E aí começa. É uma coisa aqui, é outra ali. E você começa a pensar: deve ser o diabo que está agindo na minha vida. Deve ser o diabo que está agindo, que está fazendo essas coisas todas. Mas muitas vezes, irmãos, é o Senhor te ensinando, te ajudando, te podando. Por que as árvores são podadas, irmãos? Para que ela dê mais fruto. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu tomo conta de uma célula, eu oro, eu jejuo, eu busco o Senhor, e parece que eu oro e parece que a minha oração não passa do teto, parece que as coisas não acontecem na minha vida. O Senhor está te podando. O Senhor, irmãos, Ele quer que você cresça. Como diz aqui, é cortado para que, é podado para que dê mais frutos. E assim é comigo e é com você. Quantos não reclamam quando perde o trabalho, o emprego? Deus está cuidando de você. Deus está guardando você. Entenda isso. Mas por que Deus faz dessa forma? Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Amém? Tudo é para Ele e por Ele, querido. Ele é o agricultor, Ele é o arquiteto, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Um galho, ou ramo, ou vara, como diz a palavra, que está ligado verdadeiramente na videira, vai passar por algumas lutas, vai ser atacada por pragas. Porém, vem sobre essa árvore, vem sobre você um inseticida do Senhor. Amém? O óleo fresco que cura. Amém, irmãos? Da mesma forma, irmãos, que na plantação é lançado um remédio para que as pragas sejam mortas, sobre a tua vida, eu queria falar nessa noite, que é lançado sobre a tua vida o óleo do Senhor, para que toda praga, irmãos, toda dificuldade sobre a tua vida seja curada em nome de Jesus. Amém? Uma árvore é podada a vida inteira, na estação certa, da forma correta, para que vá e dê frutos. Amém, irmãos? Talvez você estava pensando: vim para a igreja agora, glória a Deus, vou arrumar um bom emprego, vou comprar um bom carro, vou morar numa casa muito boa. Deus pode fazer isso na sua vida? Pode. O Senhor pode fazer isso na tua vida. E Ele até quer fazer isso na tua vida. Mas vai haver algumas podas na tua vida, Devanir, Marcelo, eu, Josué.
vai haver algumas podas na tua vida. Se a árvore, irmãos, pudesse gritar toda vez que o jardineiro fosse lá e desse uma tesourada nela, o que ela ia falar? Ai! Tá doendo! Não é assim? Quando nós perdemos um líder que você queria ficar junto, quando você muda de casa, quando você perde um pastor, a poda vem, irmãos, para te dar crescimento. O que eu estou fazendo aqui hoje, irmãos, é uma poda na minha vida. Isso aqui é ser podado. Você acha que é fácil estar aqui em cima, né? Mas não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Então eu estou aqui porque primeiro Ele me chamou, e depois Ele me capacitou, e é Ele que me ajuda, e é Ele que faz, não sou eu que faço. Amém? Então saiba de uma coisa: a tua vida toda você vai ser podado, viu, Letícia? Vida toda você vai ser podado, Nivaldo e cada um aqui. A vida toda, Marcelo. Se você viver 300 anos, vai ser 300 anos o Senhor podando. Corta um pedacinho aqui e um pedacinho ali. E às vezes a gente começa a falar: Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? É para o teu crescimento, irmão. Por que está acontecendo isso no meu casamento? É para o teu crescimento. É para que você cresça. É para que você cresça e dê frutos. Não seja, irmãos, nessa noite uma vara seca, esturricada, que não presta para nada, só para queimar. Amém? Uma árvore pode dizer para o jardineiro: eu não quero que pode esse galho, ou aquele outro ali. Uma árvore pode fazer isso, irmão? Pode falar isso? Imagina o jardineiro lá podando a árvore, e a árvore começa a falar para ele: não, esse galho não quer que você poda, esse galho não, esse galho também não. Você está achando estranho, não está? Pois é assim que você age diante de Deus. É assim que você age e eu ajo diante de Deus. Quando Deus começa a falar algumas coisas na tua vida, podar algumas coisas na tua vida, você começa a falar: ah não, Senhor, eu não vou conversar com aquela pessoa, eu não vou pedir perdão, eu não vou andar com aquele irmão lá, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele líder. É assim que nós agimos. É dessa forma que nós agimos. Simplesmente temos que dizer: faça como o Senhor quiser. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém, irmãos? Essa tem que ser a minha atitude diante de Deus. Ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Senhor, irmãos, está sendo bem claro aqui. Se você não der fruto, você vai ser tirado e lançado fora. Que Deus ruim, né, irmãos?
A palavra de Deus diz que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Mas por eu e você não entendermos o que o Senhor quer para nós, nós ficamos a vida toda quebrando a cara, dando cabeçada para todo lado. O Senhor está falando, ó, é por aqui, ó. O caminho é esse corredor aqui no meio. Aí você vai para lá, vai para cá, vai para todos os lados. Mas o meio é o lugar certo. Aí ficamos, irmãos, como essa árvore aqui, ó. Quem gostaria de ser como essa árvore aqui? Olha que árvore bonita, né? Nem grama, nem erva daninha nasce perto dela. E tão seca que ela está. E o diabo, irmão, fica falando assim, na minha mente, na tua mente. O importante é no culto, isso aí no culto está certinho. O importante é ir na célula. Para que ler a Bíblia? Ah, lá o fulano vai ler a Bíblia lá. Para que orar? Orando uns 2 minutos por dia, está ótimo. Né? Para que investir em mim? Não podemos, irmão, ser galho seco, galho morto, que não dá frutos. O pastor, por diversas vezes, irmão, ele sobe aqui e fala que nós precisamos romper como igreja, nós precisamos crescer. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se cada um de nós trazer uma pessoa. Já fizeram a contagem aí, não sei quantas pessoas tem hoje. Se é 100 pessoas, 110. Mas imagine você, que cada um trazer uma pessoa. Nós iríamos dobrar o número da igreja. Mas então você está pensando em multidão? E muita gente? Cada vida, querido, que você prega e traz para os caminhos do Senhor é uma pessoa a menos que vai para o inferno. O pastor já pregou isso aqui. O pastor já falou sobre isso aqui. Ou eu não tenho essa preocupação? A minha preocupação, eu estou bem, a minha família está bem, né? Minha família está bem. Para que eu tenho que me preocupar agora em ficar falando de Jesus para as pessoas? Né, jovens, adolescentes? Qual é a minha preocupação de falar de Jesus para alguém? Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto. Amém, querido? Você que está dando fruto, você que está fazendo algo para Deus, vai vir algumas dificuldades na tua vida, vai vir algumas lutas na tua vida, mas fica tranquilo, o Senhor está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando da tua família. As dificuldades vão vir, vão aparecer. Se a gente pedir para subir aqui e falar, aqueles que estão passando por dificuldade, mas já passou, vai ser muita gente, irmãos. Porque Deus está cuidando de você. Deus, Ele já limpou você. Amém? Um ramo, galho ou vara que está ligado na árvore é nutrido da sua seiva. Automaticamente tudo que ele precisa lhe será dado. Seiva a graça, a presença de Deus. Seiva o óleo do Espírito Santo. Seiva o sacrifício
de Cristo. Irmãos, quando verdadeiramente eu estou na videira verdadeira, como o galho, preso na videira verdadeira, automaticamente as coisas vão acontecer na minha vida. Não que eu não vou orar mais, que eu não vou ler, que eu não vou jejuar, que eu não vou buscar a presença de Deus, mas o Senhor automaticamente vai fazer na tua vida. Irmãos, eu estou falando porque isso acontece na minha vida. E acontece na vida dos irmãos também. Mas essa palavra de hoje, irmãos, é uma palavra de alerta para a minha e para a sua vida. Para que eu não me acomode e comece a me tornar agora um galho seco, uma árvore seca, morta, que não dê frutos. Vou fazer uma pergunta aqui, eu queria que você, não precisa me responder, responda para você mesmo. Quantas pessoas você tem levado para Jesus? Para quantas pessoas você tem pregado ao longo dessa semana? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Ou para quantas pessoas você reclamou de Jesus essa semana? Talvez você se pegou reclamando de Jesus, porque Ele não fez algo na tua vida. Porque Ele precisa fazer algo na tua vida que não fez, e você acha que está demorando. Responda para você mesmo. Eu também vou responder para mim. Amém? Não é o ramo que alimenta a raiz, mas é a raiz que alimenta os ramos, e os frutos, e as flores, e o pólen, e as folhas. Tudo é por Ele e para Ele. Ele é a raiz de tudo. Nada se formou sem Ele, irmãos. É a raiz que alimenta os ramos, irmãos. Não é o ramo que alimenta a raiz. Talvez você seja um ramo bonito, viçoso, e acha que é você que está alimentando a raiz. A raiz, irmãos, é Deus. A raiz é o Senhor Jesus, que alimenta você. Sem Ele, nada podeis fazer. Amém? Sem Ele, eu não posso nada. Não consigo nada, irmãos. Tenho falado isso por repetidas vezes na célula. Fala, irmão, se algo está acontecendo aqui nessa célula, é porque o Senhor está fazendo. É porque Deus está fazendo, irmãos. Todas aquelas pessoas que estão na célula ali, é o Senhor que envia, é o Senhor que cuida, é o Senhor que capacita, é o Senhor que orienta, é o Senhor que derrama, é o Senhor que batiza. Tudo é por Ele e para Ele. Porque Ele é a raiz. É de Deus, irmãos, que vem a seiva, que nutre a tua vida espiritual. É do Senhor que vem o alimento, para que você cresça, floresça e dê frutos. Eu não posso ser o galho seco na videira. Não tem como você estar ligado na videira e estar seco. Amém, irmãos? Você concorda comigo? Analisa bem. Uma árvore que está lá plantada na terra, as raízes fincadas na terra, e aí nessa árvore tem um galho seco, que não dá fruto.
Não é algo estranho, é algo anormal. Não tem como uma pessoa estar em Deus e ter vergonha de falar do Evangelho do Senhor, ter vergonha de ser crente, ter vergonha de ser atitude e ter atitude de crente. Será que eu estou afincado na videira verdadeira? Ou estou afincado na videira falsa? Não tem como, irmãos, eu, como galho, estar na videira e não dar frutos. Não tem como. É algo anormal, é fora do comum. Quando você olha para uma árvore e tem ali um galho seco, morto, sem folha, podre, prestes a cair, o que está acontecendo com aquele galho? Está bichado, está infestado de cupim. Alguém foi ali, arrancou a casca daquela árvore. É algo anormal, irmãos. Por isso que o Senhor nos alerta aqui, hoje, para que eu não seja um galho seco. Porque se eu insistir em ser um galho seco na minha vida toda, irmãos, eu vou ser arrancado e vou ser jogado no fogo. Que fogo é esse, irmãos? O fogo eterno. Não se engane. Não seja um galho seco a tua vida toda. Não dá um fruto. Nem o passarinho assenta lá em você. Nada. Pragas atacam as nossas vidas e seca a vida de Deus que estava em nós, ou era para estar. Por que um galho seca, irmãos, numa árvore que está ali, bela, florida, verdinha? Muda, irmão. Põe aquela árvore que está sozinha, no meio de tudo verde, só tem ela seca. Essa. Às vezes, irmãos, eu sou essa árvore aqui, ó. Tudo está verde à volta dela. O chão, a lateral dela, atrás dela. Mas ela é a única coisa seca nesse lugar. Às vezes, irmãos, a nossa vida está dessa forma aqui. Não tem uma folha, um fruto. Pragas atacam nossas vidas e seca a vida de Deus que estava em nós. O que é pragas, irmãos? O que são essas pragas que atacam a minha e a sua vida e seca a vida de Deus que estava em você, a seiva do Senhor que estava te nutrindo e agora para de nutrir? Nenhum galho nasce seco. Sabia disso? Quando você olha para uma plantinha nascendo, olha que bonitinho, tem um galinho verde e o outro galinho já está seco. É assim, irmãos? Não é assim. Não é assim a natureza. Não é assim. Fica seco por quê, irmão? Porque falta a presença de Deus. Falta a graça de Deus. E fica um galho seco, atrapalhando
para nascer o broto novo, para nascer o galho novo. Aí você fala assim, você está falando isso porque você não conhece a minha vida. É por isso mesmo que eu estou falando, porque eu não conheço a tua vida. Mas Deus conhece. Deus conhece a vida de cada um aqui. Deus sabe o que você falou para Ele quando você acordou, o que você comeu no café da manhã, no almoço, na janta. Deus sabe o que você está pensando agora. Talvez você está pensando assim, não vejo a hora de acabar essa pregação para mim ir embora para casa. Pragas atacam a nossa vida, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Pragas atacam a nossa vida e seca a vida de Deus. Aí você se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa que qualquer coisinha já fica bicuda, já estressa, já quer abandonar tudo, quer ir embora, ou não vem mais na célula, ou não vem mais no culto. Acha que vir no culto é obrigação, e acha que vir na célula é obrigação. Se você, irmãos, acha isso, você está mais que seco, né? Na verdade, já está quase virando aquele pozinho de serragem. Amém? Verdade, irmãos. Nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor está falando nessa noite. Que eu não posso ser um galho seco, morto, sem vida. Eu tenho que ser um galho viçoso, com folhas verdes, com frutos. Amém, irmãos? Hoje você vai sair daqui hoje, craque em podar a árvore, irmãos. Queria estar lendo um texto com você. Que está lá em Jó. Você precisa só marca e depois você lê na sua casa. Jó 14, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Amém, irmãos? Talvez você esteja se vendo como aquela árvore lá. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Que água é essa, irmãos? É água viva. A água viva do Senhor. Não importa como você está. Se você está seco, se você não consegue orar, se você não consegue ler, se você nunca jejuou na tua vida, e talvez você nunca entrou numa igreja evangélica, ao cheiro das águas a sua vida vai mudar. Ao cheiro das águas a tua vida vai ser transformada, curada, restaurada. Eu queria ler com você ainda mais um texto. Isaías 35. Do 1 ao 10, diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão distos, e o ermo enxugará e florescerá
como a rosa, abundantemente florescerá, e também regozijará de alegria, e exultará a glória do Líbano, e lhe deu a excelência do Carmelo e Serom. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos tremendos. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temeis, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa, que Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão nos desertos, e ribeiros no ermos, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aquele os caminhos, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, não seja árvore seca, nem galho seco. Porque se você insistir, irmãos, em ser o galho seco, você vai ser arrancado e jogado fora. E naquele dia, irmãos, não adianta você chegar diante de Deus e reclamar. Não vai ter jeitinho brasileiro lá. Não vai ter aquele jeitinho de conversar e querer enrolar alguém. Porque às vezes aqui, irmãos, nós enrolamos o pastor, o líder de célula, o discipulador. Mas será que você tem enrolado Deus? Será que eu consigo enrolar a Deus? Será que eu consigo enganar a Deus? Será que Deus olha para mim, para você, e vê eu como um galho seco, e não se posiciona em dar frutos? Ou eu acho que não é importante dar frutos? O importante é só eu marcar uma presença na igreja, na célula. A palavra de Deus diz, irmãos, que eu tenho que ir e dar frutos. Eu preciso dar frutos. Queria ler mais um texto com você. Que está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém, irmãos? Toda árvore que não dá fruto, ou bom fruto, é cortada e lançada fora. Como que está a tua vida, irmãos, diante do Senhor?
Né? Como que está a tua vida diante de Deus? Nós não fomos criados por Deus para ser galhos secos, árvores secas que não dá fruto. Que as pessoas olham para você e não quer ficar perto de você, debaixo de você, do lado de você, porque você não tem nada para oferecer. Aquele que dá fruto, ele tem algo para oferecer para as pessoas. Jesus fala: sem eu, nada podeis fazer. Irmãos, não viva uma religião, né? Sem o Senhor, você não pode fazer nada. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. E sem Ele, nós não somos nada. Ele é a videira. Jesus é a videira. O Senhor, Deus, é o agricultor. Nós somos a vara. Se nós estivermos enxertados no Senhor, vamos dar fruto, muitos frutos. Amém? Queria que o irmão mudasse aqui. Quiser apagar a luz, irmão, pode apagar, fica mais fácil para ver, né? Dá até medo da árvore, irmão. Não dá? Parece uma árvore assombrada, né? Essa é a árvore que o Senhor quer que você seja. Todos os galhos verdes, com flores, pode mudar. Pode mudar. Essa é a árvore que o Senhor quer que você seja. Amém? Árvore verde, cheio de frutos. Quando nós chegarmos no céu, irmãos, que tenha sobre você uma fila de pessoas que foi você que trouxe para o Senhor. Tem tanto fruto nessa árvore, irmãos. Não sei se você percebeu, tem uma escora aqui, ó. Nós temos que ser dessa forma aqui. Eu não posso ser uma árvore seca, sem fruto, morta. Mas eu tenho que ser uma árvore como essa aqui, ó. Não tem nenhum galinho seco, as folhas verdinhas, frutos que precisam escorar o galho para não cair. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria que a banda viesse aqui. Talvez, irmãos, você estava esperando um outro pregador, uma outra palavra, não é verdade? Mas aprove ao Senhor a trazer essa palavra para você nessa noite, a trazer essa pessoa que fala com você. Essa é uma palavra de alerta, irmãos, para mim, para minha e para a sua vida. Em toda a minha vida, eu tenho que ser uma pessoa que vou dar frutos o tempo todo, aonde eu estiver, na escola, no trabalho, na rua, na feira, no mercado, vou dar fruto. Amém?